Doutores, vocês sabem quais são os 5 mitos dos injetáveis? Mito número 3. Injetável é perigoso. Bem, colegas, injetável não é perigoso se ele for feito da forma correta, se ele for administrado pela via adequada, realmente é muito seguro. Então, o que a gente sempre orienta? Você ter os requisitos básicos dentro da clínica, a grande maioria das clínicas já trabalha com isso, e a gente vai estar disponibilizando para vocês aí esses pré-requisitos básicos, que estão mais relacionados, por exemplo, quando você vai fazer anestésico local, né, para fazer pequenas cirurgias aí no consultório, o fato de você usar a lidocaína, você tem que ter ali algumas substâncias, você tem que ter um carrinho de emergência, são exigências aí da vigilância sanitária, exigências do CRM. O critério que a gente utiliza para lidocaína, fazer pequenas cirurgias no consultório, são pré-requisitos que a gente usa para as terapias endovenosas. Pensando em quê? Pensando em reação alérgica, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, eu já tive um caso, o paciente teve uma reação alérgica quando fez uso de Noripurum. Noripurum é um remédio, um suplemento aí de ferro que a gente usa nos hospitais de forma corriqueira. E uma paciente foi fazer a suplementação, ela tinha uma ferritina de 9 e a gente foi fazer a suplementação. Quando ela fez, ela teve uma reação alérgica. Está conversando melhor com vocês sobre essas reações. Mas geralmente estão associadas mesmo a tanto reações alérgicas e os riscos estão associados à via errada de administração. Então, gente, é muito mais com relação ao que os outros estão fazendo do que o médico está fazendo, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí com a enfermeira, com o risco da enfermeira aí estar fazendo remédio errado, pela via errada, se é intramuscular, se é endovenoso. Então, um bom treinamento da enfermagem é essencial para que problemas não aconteçam durante as suas infusões. O que a gente está administrando nesses soros aí, né, que a gente está começando a conversar, são suplementos. É a vitamina B, é a vitamina C, é a vitamina D, é o zinco, é o selênio, é o magnésio. São coisas que você já tem no seu corpo, são coisas que o seu paciente já tem. Agora, se você for falar em superdosagem, aí sim, aí existem riscos, mas a gente não trabalha com superdosagem. A gente trabalha com níveis fisiológicos. Os riscos são muito baixos. Então, doutores, é seguro sim, contanto que a gente siga aí alguns critérios básicos de uma boa administração de medicamentos que são seguidos nos hospitais e a gente também tem que seguir esses critérios no nosso consultório. Não é nada muito absurdo, viu, gente? A gente está acostumado a lidar com coisas muito mais complexas. Quando a gente fala de terapia endovenosa, às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Gente, bicho de 7 cabeças é o que você enfrentou na sua faculdade. É estudar embriologia, histologia, fisiologia, patologia. Aquilo ali era difícil. Isso aqui não é difícil, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. E você vai observar no dia a dia, na sua prática, que existem, por exemplo, efeitos colaterais. E geralmente os efeitos colaterais, eles estão associados com a reação da medicação. Por exemplo, o PQQ, ele dá um pouco de calorão no paciente quando ele toma. Se você avisa ao paciente que ele pode sentir um calorão, tá tudo bem. Agora, você foi lá, colocou um soro no seu paciente e foi lá, a enfermeira foi colocar enquanto você está no seu consultório atendendo, ele está tomando sorinho ali do lado. E esse paciente não foi avisado de que ele pode sentir o calorão, aí sim. Isso aí pode criar uma sensação de que está dando alguma coisa errada, de que ele está passando mal, de que ele vai morrer. Isso pode te causar um transtorno muito grande. Então eu sugiro que você entenda melhor dos efeitos colaterais. As medicações não são muito comuns, né? O PQQ, por exemplo, faz isso. Outra coisa importante é o 5-HTP, quando você vai suplementar o 5-HTP. Se o paciente faz uso de algum antidepressivo, ele também pode ter algum mal-estar associado a náuseas e vômitos. Então, geralmente a gente não usa esse suplemento para quem faz uso de antidepressivos. E a gente vai estar explicando melhor esses efeitos colaterais, mas não são muitos também, viu, gente? É uma coisa bem fácil, bem simples de você ter conhecimento aí no seu dia a dia, tá bom? Então, não é perigoso, contanto que a gente faça sempre com muita segurança, tendo garantias aí de que sua enfermeira está fazendo de forma adequada. Eu já contei essa história e vou contar de novo. Eu nunca esqueço um dia que eu cheguei na clínica e a minha enfermeira estava sem óculos.
pelo fato de ser uma clínica pequena, né, e eu ter poucos funcionários, a hora que eu olhei para ela e vi que ela estava sem óculos, eu perguntei, ela falou que se esqueceu em casa, eu falei, vai na sua casa buscar seu óculos. Então a gente tem que tomar cuidado aí com essas pequenas coisas, porque geralmente os erros que acontecem estão muito mais relacionados ao que a enfermagem está fazendo do que a sua prescrição. E também, gente, quando você passa um remédio, quando você pega uma receitinha e prescreve um remédio para o seu paciente, você e seu paciente estão assumindo um risco com relação àquilo. Se você for pegar as bulas dos remédios, está lá, milhares de efeitos colaterais. Quando a gente fala de remédio, de medicamento, aqui nós estamos falando de suplementos. Suplementos, os efeitos colaterais são muito pequenos, são muito menores se comparados aos medicamentos que a gente aprendeu a usar e que a gente usa aí de forma muito tranquila no nosso dia a dia. Então não é perigoso, contanto que seja feito de forma muito consciente e criteriosa.